Tá bom, né? A altura tá boa, né? Gente, hoje não vai usar revista, né? Como eu tinha falado. Nós estamos com essa quinta meio avulsa, meio perdida aí no mês. Tem essa quinta porque a próxima vai ser louvor e oração, na quinta que vem. Que aí nós já estamos no mês de março. Então hoje eu coloquei uma aula avulsa, é o conteúdo que eu dei lá em Guariba, domingo, na igreja lá que o pastor convidou para falar sobre a importância da escola bíblica dominical. E na verdade a importância de toda iniciativa que tem a ver com ensino na igreja, porque a escola bíblica dominical é ensino, né? Então tudo aquilo que é relacionado ao ensino da palavra de Deus, então a gente vai falar um pouco sobre isso, tá bom? Vamos orar então? E a gente começa? Vocês podem abrir a Bíblia aí em Mateus capítulo 28, versos 19 e 20. Pai, muito obrigado, te louvo, te agradeço pela graça, pela misericórdia do Senhor de nos trazer em paz nessa quinta-feira aqui na igreja. Obrigado pela oportunidade de aprender a Tua Palavra, que o Senhor esteja falando, ministrando nos nossos corações e colocando cada vez mais em nós o desejo, a vontade, a disciplina de estarmos aprendendo a Tua Palavra continuamente e que isso nos faça bem, traga mudança, transformação, crescimento, em nome de Jesus. Amém. Amém. Gente, vamos lá então. Mateus 28, 19 e 20. Quem pode ler aí pra gente? Ou senão eu já vou correr aqui. Deixa eu ver se meu slidezinho tá mudando aqui. Tá. Ó, o texto tá aqui, ó. Mateus 28. Pode ler, né? Pode ler. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que lhes ordenei. E eu estarei com vocês até o fim dos tempos. Isso. Então esse é um texto em que Jesus está dando uma ordem para os discípulos dele, né? Ele estava voltando aos céus, junto ao Pai, ele está dando um direcionamento aí para os discípulos dele. A gente chama de a grande comissão, né? A comissão que Deus, ou a missão junto com ele, que Deus deu para a igreja. Então eu queria começar com esse texto para dizer o seguinte. Antes tem um texto muito parecido em Marcos, capítulo 16, 15, que diz assim: vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a todas as pessoas. Certo? Quase que a mesma coisa aí, né? Eu queria destacar duas questões. A palavra pregar tem a ver com anunciar, com proclamar, certo? Então falem, anunciem, proclamem o evangelho. Evangelho significa boas notícias. Então o que Jesus estava dizendo para nós é o seguinte: anunciem, falem, proclamem as boas notícias do reino de Deus. Ok? Então, só que aí essa palavra vão e façam, no original enquanto vocês estão indo, né? Ou enquanto vocês estão vivendo, caminhando, façam discípulos. Então dá uma ideia de continuidade, não é para se fazer isso uma vez só na vida, mas a ideia de Jesus é que o tempo todo, onde estivermos, né, enquanto nós marchamos, enquanto nós vamos, enquanto nós vivemos, nós precisamos em todos os lugares, para todas as pessoas, anunciar essas boas notícias, ok? Então olha, é uma ordem, vão e façam, certo? Isso é um imperativo, é uma ordem. Ah, se vocês sentirem vontade, vão. Não, Jesus não falou isso. Jesus deu uma ordem. Também nós vemos no texto que é para todos. Vão e façam discípulos de todas as nações. Nós não temos o direito de escolher A, B ou C. E também o texto mostra a garantia da presença de Deus conosco. E eu estarei com vocês até o fim dos tempos. Certo? Então nesse texto aqui dá para a gente ver esses três pontos. E aí, quando a gente fala de evangelização, há uma ideia às vezes na nossa cabeça assim, que evangelizar é falar de Jesus para a pessoa e a pessoa entregar a vida para Jesus. Pronto, acabou aí. Então, é um conceito limitado e errado. Esse evangelizar, né, de acordo com a Bíblia, ele, para que ele seja um serviço completo, né, para que a gente feche o ciclo, ele tem a ver com a conversão da pessoa. Então você anuncia, a pessoa se arrepende, entrega a vida a Cristo, nasceu de novo, é nova criatura. Segundo passo, batismo nas águas.
Percebe que no texto vai aparecer aí, né? Batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E na sequência aparece assim: ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei. Então o terceiro passo seria, que é o que eu quero destacar hoje, nessa noite, a consolidação ou a formação de um discípulo de Jesus. Então, conversão, em seguida batismo, e na sequência a pessoa vai ser consolidada. Ela vai ser consolidada no reino de Deus, vai se tornar membro da igreja e vai continuar no processo dela de discipulado para o resto da vida. Então isso é evangelizar, fechando o ciclo, né? Fazendo o serviço completo, ok? Bom, a palavra então hoje é consolidação. Consolidação tem a ver com permanecer. Alguém consolidado é alguém que permanece. E hoje a gente vê muito isso nas igrejas. A pessoa ergue a mão, entrega a vida para Jesus. Alguns batizam no próximo domingo e nunca mais aparece na igreja. Aqui já aconteceu uns causos desses, né? A pessoa batiza no domingo, já era, nunca mais vem na igreja. Some. Não dá nem tempo de ficar membro da igreja, né? Então, essa consolidação tem a ver com permanência. E o discípulo, que é o que está aqui em verde, ele é um eterno aprendiz. Sempre nós vamos estar aprendendo, né? E essa consolidação acontece como? Por meio do ensino contínuo, que é o que acontece na escola bíblica dominical. Né? Então, continuamente essa pessoa vai estar aprendendo a obedecer a Jesus. E aí tem algo importante também. Esse ensino contínuo, ele tem como objetivo não apenas trazer informações para a pessoa. Então eu conheço a Bíblia. Mas esse ensino tem como objetivo principal produzir transformação e mudança de vida. Se é o Evangelho que está sendo anunciado, as boas notícias de Deus, então essa pessoa vai passar por um processo de transformação. Esse pastor aqui, o Jorge Henrique Barro, que é um dos diretores da Faculdade Teológica Sul-Americana, que fica em Londrina, ele diz assim, a verdadeira teologia é estudar sobre Deus. Theos, Deus, logia, estudo, tá? Então a verdadeira teologia transforma o coração antes de transformar a mente. Tem pessoas que pensam assim, eu não vou fazer teologia porque eu vou ficar cabeção, vou ter um monte de informação e vou ficar frio no coração. Né? É o contrário. Quanto mais a gente estuda sobre Deus, mais deveria acontecer transformação no coração. Antes de acontecer mudança na mente, precisa acontecer transformação no coração. Certo? E a pessoa deveria ficar mais humilde, não orgulhosa, fazendo teologia. Né? Quanto mais eu conheço a Deus, mais eu deveria me enxergar, né? Enxergar a vida e entender que Ele é Deus e que eu sou, se eu nasci de novo, filho de Deus, mas eu estou abaixo, né? Entenderam isso então, gente? Permanência e ensino contínuo que visa transformação de pessoas. Bom, já dá para perceber aqui o porquê que muita gente não gosta de estudar, né? Gosta só do oba-oba, porque o oba-oba, né, aquela coisa que só produz sensações, emocionalismo, é superficial, é mais fácil. Agora um ensino dá trabalho, né, vai te incomodar, vai te confrontar, vai mudar. Mudança é desconfortável para nós, então a transformação envolve mudança. Então aqui eu estou destacando essa parte aqui de Mateus, ensinando-os. Então Jesus não falou só assim, faça um discípulo e batize. Na sequência Jesus diz, ensinando-os a obedecer a tudo. Não é só uma parte também, a tudo que eu lhes ordenei. Como que eu vou obedecer se eu não sei o que está escrito? Se eu não aprendo? Percebe a importância do ministério de ensino? Tem igrejas que chamam de culto de ensino, né? Aí tem igrejas como a nossa que tem escola bíblica dominical, que a gente chama de Bíblia Plus, outros chamam de escola bíblica dinâmica, e aí você dá o nome que você quiser, mas é algo que a gente faz frequentemente exatamente para que haja um ensino sistemático da Palavra de Deus, continuado da Palavra de Deus. Se tiver pergunta, vocês param, tá?
Aqui tem uma frase desse Jean Jaurès que ele diz assim: não se ensina apenas aquilo que se sabe, mas também e sobretudo aquilo que se é. Então, o ensino na igreja não é só transmitir conhecimento ou informações, mas você está compartilhando a vida. Aqui a gente pode conversar, perguntar, né? Você pode, vamos dizer assim, trocar experiências, testemunhos. Por isso que eu coloquei aqui, ó, que o ensino na igreja tem a ver com compartilhar, tem a ver com transmissão de vida, não só de conhecimento, não só de informações. Estão entendendo aí o objetivo do ensino bíblico? Esse é o objetivo do ensino bíblico. Mas vamos lá. Então esse ensino ele é fundamental na rotina da igreja, porque é isso que vai trazer edificação e maturidade para os membros. A edificação da igreja, a maturidade dos membros acontece por meio do ensino continuado da Bíblia. E isso normalmente acontece por meio da escola bíblica dominical. Ok? Aqui dá para ver também porque tem tanto crente imaturo, criança. Porque não gosta do ensino. Não gosta de aprender. É estranho, né, um crente não gostar da Bíblia, né? Não é estranho? Não gostar de se aprofundar mais, não gostar de estudar, de receber o ensinamento, é esquisito. Mas vamos lá. Olha lá alguns textos que mostram isso, né? Por exemplo, 2 Tessalonicenses 2,15 diz assim, Paulo diz assim: portanto, irmãos, permaneçam firmes e apeguem-se às tradições que lhes foram ensinadas, quer de viva voz, quer por carta. Naquela época eles mandavam carta, né? Hoje a gente não faz mais isso. Mas o que Paulo está dizendo aqui para essa igreja? Ó, se apegue àquilo que vocês aprenderam, aquilo que foi ensinado para vocês. Okay? Permaneçam firmes. Tá vendo? Não tem como sem ensino eu ser firme. Não vai ser nunca firme. Né? Então, e aqui eu coloquei a palavra didática porque dentro dessa questão do ministério de ensino na igreja, a gente tem que usar todos os recursos que puder. Na época lá era de viva voz, através de carta, visitas. Hoje a gente pode, né, ao vivo, através do WhatsApp, através da live, nós temos os nossos recursos. Você pode usar figuras, você pode usar imagens, sons. Tem gente que aprende melhor ouvindo, tem gente que se só ouvir não anotar, não aprende. Tem gente que tem que ver alguma coisa. Que nem, por exemplo, se eu não mostrasse nada disso para vocês aqui, não tivesse o PowerPoint, você está ouvindo eu falando, mas você olhar e ver algo assim, que está colorido, está o versículo bíblico, tem gente que, para algumas pessoas isso é importante, a pessoa grava mais. Certo? Outra coisa também, isso daqui eu posso salvar em PDF e mandar no teu WhatsApp. Então, por exemplo, você perdeu alguma coisa aqui do que eu estava falando. Pô, cheguei cansado, pastor, tem umas coisas ali que eu não entendi direito, o pastor falou meio rápido. Eu posso te mandar isso, você chegar em casa e depois ler com calma, em oração, voltar no assunto, né? Então, nós temos que usar todos os meios para ensinar a Bíblia para as pessoas. Então é isso que é a didática aí que eu estou colocando, né? Olha lá, a igreja deve ensinar de várias formas. Aí acontece o seguinte: primeiro, será que todo mundo dá importância? Eu já falei aqui que não, ao aprendizado das Escrituras. E há um problema entre nós pentecostais. Por quê? As igrejas reformadas, elas dão muita ênfase no estudo bíblico. A escola bíblica dominical numa igreja presbiteriana, por exemplo, é o carro-chefe. Você vai chegar numa escola bíblica dominical, normalmente numa igreja presbiteriana, está quase que a igreja inteira lá para aprender a Bíblia, certo? E nas igrejas pentecostais, que é o nosso caso, muitas vezes as pessoas têm uma ideia assim: eu não preciso estudar, na hora o Espírito Santo vai descer e vai acontecer alguma coisa, ele vai revelar. Então não preciso assim preparar muito o sermão, na hora lá Deus mostra o que eu tenho que falar. Percebe? E qual que é o versículo que o pessoal usa como argumento? É esse aqui, ó. 2 Coríntios 3,6. Alguém consegue ler para a gente aí o que está escrito em 2 Coríntios 3,6?
para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito. Pois a letra mata, mas o Espírito vivifica. Isso. Então tem gente que pega esse versículo e fala assim, ai pastor, a letra mata, estudar é ruim. Quem dá vida é o Espírito. Só que no contexto aí, o que está sendo dito é que foi feita uma nova aliança, baseada na fé, na graça, e que o pessoal que tentava se justificar, ser salvo, ter acesso a Deus através da lei, que isso não tinha o poder de salvar. Então, nesse sentido, Paulo está dizendo que a letra mata, ou seja, ficar preso à lei lá de Moisés, do Antigo Testamento, isso mata, mas o Espírito vivifica. Por quê? Porque agora, na nova aliança, é por meio da graça e por meio da fé que nós alcançamos a salvação. Não tem nada a ver o texto com dizer que estudar faz mal. Tanto é que eu já citei aqui, já citei um versículo aqui e outros, vou citar outros, que falam da importância do ensino. Então a Bíblia tem vários versículos que falam da questão do ensino, que nós precisamos aprender e ensinar uns aos outros, enfim. Entenderam esse texto aqui, quando você ouvir isso? Aí, qual que é o problema nosso? Nosso, assim, igreja de uma forma geral. Então, ou nós vamos para um extremo, que é ficar só no estudo, e não dar abertura ao Espírito, no sentido dessa questão de, às vezes, um improviso, ou o Espírito revelar algo na hora, os dons espirituais e tal. Esse é um extremo. E o outro extremo, que seria a tendência mais de um pentecostal, é a gente achar que tudo o Espírito faz na hora e a gente não precisa estudar. Não precisa estudar teologia, não precisa preparar o sermão. O ministro de louvor aqui vai conduzir o louvor. Na hora lá o Espírito me visita e eu falo qualquer coisa lá e Deus me guia. A pessoa não tem um cuidado de ler um texto, pensar, eu vou começar o culto lendo um salmo ou citando um texto bíblico. A pessoa não se prepara. Por quê? Ela acha que o Espírito na hora resolve tudo. Entenderam? Esses dois extremos. Então o que é o ideal? O ideal é estudar e também dar abertura para o Espírito Santo. Porque tem situações que você estudou algo e na hora ali o Espírito Santo te conduz a ir para um outro lado ou falar alguma coisa que não está ali preparado. Então, juntar essas duas coisas, certo? Pode perguntar. Pastor, ele citou bastante, eu estou aqui querendo saber, nós, seres, essa igreja, como é que faz para manter esse hino? A igreja está fazendo o seu papel, você está fazendo a escola bíblica, você está tentando fazer o melhor possível, Jesus determinou. Você recebe. E a gente na rua? A gente na rua? Sim. Como é que funciona? Eu acredito que esse ID na rua hoje, quando a gente fala de missão, o que está sendo muito falado hoje, eu concordo, é que cada um de nós precisa cumprir a missão de Deus, anunciar no nosso ambiente de trabalho, na nossa família. Enquanto nós vamos, nós temos a responsabilidade de evangelizar fora daqui. Porque aqui nós estamos anunciando o Evangelho, certo? Através da pregação. Tem gente que entra aqui que não é convertido, pode se converter, O ensinamento também é para os cristãos, para quem já nasceu de novo e tá. Mas Você fala de Jesus para a pessoa, você não tem condição de acompanhar ela, você vai querer trazer para a igreja. Sim. Sabe? Aí, nós não temos uma equipe formada para receber essas pessoas para poder fazer um trabalho à parte. Tem. Se a pessoa, se você falou para Jesus de alguém, tal, a pessoa se converteu ou não, Ou ela se interessou e vem aqui na igreja e ela se converter, aquela é a primeira etapa, A conversão. Aí o que vai acontecer? A própria pessoa vindo à igreja, converteu e ela começar a entender que ela precisa se batizar e tudo mais, a partir do momento que ela já entende que tem que ir para o batismo e começa a pedir o batismo, aí a gente encaminha para um discipulado. Aí alguém, um de nós, por exemplo, meu irmão, não sei se você sabe, mas ele é o assessor de evangelismo e discipulado da igreja.
Então, assim, tem pessoas que eu discipulo, tem pessoas que ele discipula, às vezes a Vanessa. Então, a gente vai direcionar para alguém para fazer o quê? Um estudo bíblico, na verdade, básico, para a pessoa entender o que é o batismo, o que é a Santa Ceia, por que ela tem que vir na igreja. Então, você vai fazer vai caminhar com a pessoa um tempo para a pessoa ficar um pouco mais embasada, né? Porque acontece nos bastidores isso, né? Mas assim, você mesmo poderia fazer também. Um de nós, por exemplo, é um amigo meu, e eu falei de Jesus, e a pessoa entregou a vida para Jesus e tal. Pastor, eu quero discipular a pessoa, eu quero fazer um estudo bíblico. E aí a gente tem material que é super simples, básico, você pode acompanhar essa pessoa. Tem que ter um acompanhamento. Toda igreja que é minimamente séria, ela vai tentar acompanhar. Porque mesmo acompanhando, que nem alguns casos que eu citei, que a pessoa se converte, batiza e amanhã não vem mais na igreja, foram pessoas que fizeram discipulado. Mas lembrando, o discipulado não é só fazer as 10 lições. O discipulado é para a vida inteira, é um aprendiz. A vida inteira essa pessoa vai estar crescendo na fé, na maturidade, aprendendo. A gente não para de aprender. Então, tem pessoas que mesmo fazendo as 10 aulas lá, e ouviu a mensagem, entregou a vida a Cristo, batizou, às vezes a pessoa vai embora. Acontece. Aí você fala, ou não entendeu nada, né? Tivemos um trabalho, tudo isso, né? Tem. O exemplo que eu citei, que foi a sua pergunta, tem a ver com o evangelismo pessoal, esse no tete a tete. Todo mundo hoje fala que é o que mais funciona. Por quê? Porque a pessoa confia em você, te conhece, é alguém da tua convivência, que está, às vezes, precisando mesmo do evangelho, vem desabafar com você, contar problema. E aí você começa a falar de Jesus e começa a evangelizar. Então, o problema, o que o pessoal tem falado hoje é o quê? Que ao invés de a gente cumprir a grande comissão, hoje nós estamos vivendo a grande omissão. Os crentes não evangelizam. Os crentes não evangelizam. Então isso é um sinal de doença da igreja. Se eu não falo de Jesus para ninguém, nada, eu só venho no culto, eu só venho na igreja, não consigo falar de ninguém, não consigo dar um panfleto, não consigo fazer um convite para mim na igreja, não consigo, é preocupante. Porque somos nós que temos que trazer os nossos amigos, né? Ah, mas a pessoa não quer, mas eu evangelizei, eu falei. Aí é outra coisa. A conversão da pessoa, o querer, o se batizar, ficar na igreja, aí é com Deus. Eu tenho que anunciar, a minha parte é proclamar, que é aquele querigma lá, né? A minha parte é a sua. O que vai acontecer com essa semente que eu joguei, aí é com Deus. Certo? Bom, vamos lá. Aqui tem um outro texto, muito parecido também, Colossenses, Assim como vocês receberam Cristo Jesus, quer dizer, conversão, recebeu a Cristo, o Senhor continue a viver nele, consolidação, permanência, tá vendo? Enraizados e edificados nele, firmados na fé como foram ensinados. Esse texto aqui é o texto que a gente pegou para criar o ministério infantil. O ministério infantil chama Enraizados. É desse texto aqui, Enraizados e edificados nele. Aliás, esse texto aqui é o texto do Cojar. O tema do Cojar é Enraizados. Desse ano, o tema do Cojar. E esse versículo aqui, E por incrível que pareça, e mera coincidência, o Congresso de Mulheres da nossa região, que tem como tema gratidão, que vai acontecer agora no final de março, também tem esse texto aqui como texto base. Da onde? Só que no caso da mulherada aí, né, eles pegaram a questão mais da gratidão, certo? Olha outro texto aqui, Então esse primeiro que eu citei, Colossenses 2,6. Agora o 3,16, habite em vocês ricamente a palavra de Cristo. Olha lá, ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria e cantem salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seus corações. Sabe o que a gente faz muitas vezes? Vamos cantar os salmos,
Cânticos espirituais, a igreja pentecostal gosta disso. Só que a gente risca essa primeira parte aqui, ó. Que é o quê? Ensinem, aconselhem-se. A palavra de Deus precisa habitar ricamente em vocês. Então, uma outra questão hoje que é muito falada dentro da igreja brasileira é que nós temos um analfabetismo bíblico. Os crentes não sabem a Bíblia. São analfabetos de Bíblia. Aí você já viu onde vai dar o negócio, né? Problema, certo? É analfabeto porque não lê em casa, é analfabeto porque não vem em nenhuma iniciativa de ensino da igreja, de estudo, não estuda. Para a pessoa exercer a profissão dela lá, ela fez curso, ela estudou, às vezes fez pós-graduação, fez especialização, não sei do que. Aí chega na igreja e a pessoa acha que não precisa estudar. Chega na hora o Espírito Santo desce, né? Para começar, o Espírito Santo não desce, ele mora em nós. Já começa aí. Ele mora em nós, ele não desce, né? Esse negócio de Espírito descer assim, lógico que tem texto bíblico, que nem em Pentecostes, que o Espírito Santo veio e tal, mas no Novo Testamento, o ensinamento é que nós somos morada, templo do Espírito Santo, que ele habita em nós. Ele não fica assim, desce, sobe, e vem, e volta. É uma linguagem que a gente usa, mas a gente tem que entender. Alguém que estuda a Bíblia entende isso, né? Mas se alguém que é analfabeto, a pessoa vai entender como se ela estivesse lá no centro espírita, por exemplo, e está lá, vai descer, vai acontecer um negócio, depois ele vai embora, entendeu? Vai me visitar, depois vai embora. O conceito bíblico é que o Espírito Santo está dentro de mim, onde eu vou ele está junto. Tem a ver com o ensino isso, só sabe isso quem lê a Bíblia, quem aprende a Bíblia, né? Então até as músicas, quando a gente canta, tem que tomar às vezes um cuidado, assim, o que está cantando, para, né? Não, só para contar uma ilustração, não sei quem já leu essa ilustração, que fala da importância de orar e de ler a Bíblia, né? O pessoal chegou com o Toso, né? E falou: Toso, o que é mais importante, orar ou ler a Bíblia? Aí ele falou: olha para o passarinho, o que você acha que é mais importante para ele, a asa direita ou a asa esquerda? Então, uma resposta legal que mostra que não tem como um cristão priorizar uma coisa e em detrimento da outra, né? Então, as duas coisas têm que andar juntas. Tem que ter as duas asas, né? Senão não sai do chão. Isso também, esse exemplo, essa ilustração que o Adriano colocou, também é falado no meio evangélico que tem igreja que é a igreja de uma asa só. É usada essa expressão, a igreja de uma asa só. O que é isso? É uma igreja que só fala de um assunto. Então assim, venha que nós vamos te curar, cura e libertação. Tá, aí o povo foi curado, liberta, e agora? Não, pode ir embora, porque a gente só fala de cura e libertação. Então tem igreja, tem pregadores que só falam de um assunto. E também o conceito, o ensinamento bíblico fala que a gente tem que pregar todo o evangelho, toda a sabedoria de Deus, todo o conhecimento de Deus. Então a Bíblia fala de um monte de assuntos. Então é estranho quando um pregador só fala daquele assunto. Toda vez que você põe a pessoa a pregar, ela só fala de sofrimento. Só sofrimento, 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 sofrimento. Você fala... Aí às vezes a igreja está alegre, as pessoas estão bem, ninguém está assim, sofrendo desse jeito, né? Às vezes precisava de uma palavra, sei lá, na área de família, ou uma palavra na área de despertamento para os ministérios e tal, só que é só aquele assunto. Isso é uma igreja de uma asa só, como um avião que está voando, né? Percebe? Agora, para ter as duas asas, tem que ter as duas coisas, tem que ter oração e tem que ter ensino, tem que estudar a Bíblia, né? Tem bastante. Bastante. Do Reteté, a igreja do Reteté. Então, é um equilíbrio, né? Eu diria que é um equilíbrio desequilibrado, de uma certa forma, porque onde há manifestação do Espírito Santo, quando há, por exemplo, uma profecia, uma revelação,
sei lá, alguém que está orando em línguas. É um negócio sobrenatural. Então, assim, tem um equilíbrio porque tem que ter ordem, decência. A Bíblia fala que o Espírito está sujeito ao profeta e tal, mas é um negócio, de certa forma, desequilibrado, porque foge da nossa razão, foge do nosso entendimento, assim, terreno. Então, nós temos que ter essa sensibilidade. Agora, aí tem, às vezes, esse extremo que fica nesse negócio aí você já começa a achar estranho, às vezes você não tem paz, aí você percebe que não está batendo com a Bíblia, aí tem que ficar esperto. Aí vai entrar nisso aqui, ó. Por exemplo, Efésios capítulo 4, Paulo diz assim, que Deus levantou alguns como apóstolos, evangelistas, né, pastores e mestres e tal, e aí ele vai discorrendo, aqui em Efésios 4, do 11 ao 14, e fala que ele levantou essas pessoas para que a igreja não ficasse indo de um lado para o outro, em qualquer vento de doutrina, oscilando, mas para que a igreja fosse levada à unidade e à maturidade na fé. Então, deixa eu ver aqui o próximo. Deus levanta pessoas na igreja, com principalmente dom de ensino, ou mestre e tal, com esses objetivos, ó. Edificação do corpo de Cristo, unidade da fé e a maturidade e plenitude de Cristo. Paulo, por exemplo, fala em Gálatas, no capítulo 4, assim, que ele estava sofrendo dores de parto até ver Cristo ser formado naquelas pessoas. E no contexto, Paulo estava falando para uma igreja, a igreja da Galácia, né, ou dos Gálatas, de uma igreja que tinha ouvido o evangelho de Paulo, que era o evangelho da graça, e estava voltando para a lei. Aí Paulo está dizendo, será que meu trabalho foi vão com vocês? Vocês receberam o Espírito pela lei ou pela graça? Vocês estão voltando aos rudimentos lá, fracos da lei. Então eu estou tendo dor de parto. Paulo usa essa ilustração, é como se eu estivesse parindo um filho aqui. Enquanto eu não ver Cristo nascendo em vocês, Cristo sendo formado em vocês, eu vou continuar trabalhando e batalhando, entendeu? Então percebe que esse é o objetivo de Deus, nos formatar ou nos conformar à imagem de Cristo. Esse é o objetivo de Deus, dá trabalho, né? Só vou adiantar o tema da minha pregação no retiro dos jovens, porque lá o tema do retiro em geral é inconformados, né? O tema do retiro nosso lá vai ser inconformados. E eu vou pregar domingo à noite lá no retiro, se Deus assim permitir. O tema que eu vou ministrar é divinamente formatados. Ter a forma de Deus, esse é o objetivo que Deus quer com todos, não só com os jovens, né, mas com os adultos, com todo mundo. Só isso, só posso falar isso, mais nada. Então vamos lá. Depois tem que trazer aqui, tirar os adolescentes, que vão estar quase todos lá, porque senão eles vão ouvir de novo, né? E quem tiver lá dos adultos também, né? Domingo à noite. Mas vamos lá. Onde começou a escola bíblica dominical? Começou na Inglaterra, nessa cidade que é chamada Gloucester. Olha como é antiga, 1780. O que acontecia nessa cidade aqui? Um monte de gente analfabeta, violência na cidade, criminalidade, né? Muita pobreza extrema. Aí esse Robert Hicks decidiu criar uma escola usando a Bíblia para ensinar o povo a ler, cantar alguns cânticos, e aí também nesses encontros aqui ele ensinava noções de boas maneiras, como que tinha que ser um bom cidadão, civismo, né? Noções de civismo, de moral, e assim surgiu a escola bíblica dominical. Legal, né? E aí, quando começou assim, o que começou a acontecer na cidade? As pessoas começaram a sair da pobreza, muitos que eram analfabetos agora começaram a aprender a ler. Gente que estava no crime, deixou o crime. Então a escola bíblica dominical lá na Inglaterra começou com esse forte cunho social e transformacional. A escola bíblica criada por esse homem estava mudando a cidade. Por quê? Não estava só trazendo ensinamentos, conhecimento, conteúdo bíblico. Estava atingindo questões da sociedade, problemas da sociedade. Percebe?
E parece às vezes que não. Mas olha, só esse treinamento que a gente faz, abre a Bíblia. Agora abre em Colossenses. Abre e tal, e você está ali, né? Glauber, lê aí agora para nós. Glauber está lendo. Wilson, lê para nós. Percebe como a tua leitura não melhora? Você está sendo forçado a ler, a procurar. Não é o que a gente fazia, ou não, né? Quando a gente ia na biblioteca, ia lá, pegava o livro, tinha que achar o capítulo que estava, aí lia, grifava, não sei o quê. Então, a escola bíblica, ela tem também essa questão social, de trazer melhorias em todas as áreas, não só na área espiritual, certo? Aí no Brasil, olha que interessante, começou uns 75 anos para frente, mais ou menos, 1855, começou lá em Petrópolis, no Rio de Janeiro. Esses dois missionários aqui, um casal de missionários escoceses, o Robert e a Sarah Calley, começaram a escola bíblica, e aí de lá surgiu a Igreja Evangélica Congregacional. Uma igreja evangélica, tá? Ó, a igreja existe até hoje lá em Petrópolis, olha a carinha dela. Diferente, né? Amarelinha assim, o estilo do prédio. Essa igreja foi fundada em 1932. Aqui em Rio Claro tem uma dessa aqui. Sabe qual é? É a igreja do pastor Domingos. Igreja Evangélica Rio Clarense. Fica lá perto do shopping, lá na Vila Paulista, ali, né? Perto do Conduta ali. Pastor Domingos, que algumas vezes já esteve com a gente, tudo, a igreja dele é dessa denominação aqui. Da IECP, né? Não tem o P, porque P é de Petrópolis. Igreja Evangélica Congregacional. Como que eles são? O que é diferente? Bíblia é uma igreja evangélica igual a nós, só que eles são assim, como se fosse uma cooperativa. São várias igrejas autônomas que estão ligadas por fraternidade, né? Eles têm alguns eventos que juntam todas as igrejas congregacionais, mas cada igreja é autônoma, não é como nós, que cada igreja do Avivamento Bíblico está ligada à denominação Avivamento Bíblico, né? Então eles têm uma autonomia maior, assim. O sistema administrativo que é um pouco diferente, e eles são um pouquinho mais parecidos com as igrejas reformadas, no caso presbiteriana, batista, é um pouco mais tradicional nesse sentido, tá? Mas começou aí, ó. Começou ali no Rio de Janeiro, escola bíblica, né? Depois foi espalhando para o Brasil inteiro, né? Bom, vamos lá, gente. Vou correr um pouco para não ficar tarde, tá? Quais são as bênçãos de participar do Bíblia Plus? Ou da escola bíblica dominical, ou de estudar a Bíblia? Primeiro, formação espiritual dos crentes, certo? Aqui é um lugar onde nós estamos trabalhando essa questão da formação dos crentes. Isso tem a ver com santificação, ok? Texto que eu citei aí, ó, Gálatas 4:19. E lá atrás, um pouquinho em Efésios, Paulo vai dizer o que também? Que quando nós aprendemos a Bíblia, quando nós estamos caminhando dentro desses ensinamentos, nós estamos também nos protegendo contra os falsos mestres, contra as heresias. Então, se eu conheço a Bíblia, se eu estudo, não é qualquer coisa que vão me falar que eu vou engolir, eu vou acreditar. Então, também as heresias, elas proliferam onde não há ensino. Lugar que não tem ensino, a heresia vai correr solta, certo? Sim. Muita gente tem que se preparar, às vezes no evangelho, né? O testemunho de Jeová não vem com aquelas coisas, então é muito jeito que ele fala. Aí ele entra aquele negócio de 144 mil. E botar entre eles, esses caras que vão comprar o mundo. Só que tem uma coisa, para quem lê a Bíblia, vai entender que esses 144 mil, eles são incluindo tanto de doação, que vão ser judeus. Né? Sim. Como é que eles conseguem levar essas coisas? Eles levam, que nem lá em Araraquara, tinha um ex, e ele, depois que ele encontrou mesmo o evangelho e se converteu, aí ele pregava contra. E ele disse que na época que ele levou um monte de evangélicos, ele levou para a seita. Porque ele ia no portão, tal, e falava, e aqui o versículo, e vai, o cara não tem base.
Não vai na escola bíblica, vai presa fácil. Às vezes eu tomo uma oportunidade que aparece assim, então, eu tento falar umas coisas assim, mas Ah, não. Já são treinados para ir embora, né? Então vamos lá, gente. Próximo benefício, salvação de vidas. Tem gente que gente que se converte na escola bíblica dominical. Por exemplo, o diretor nosso da denominação, que é o diretor geral de cultura e educação cristã, ele é o diretor da área de educação da igreja. Ele se converteu, ele já deu o testemunho dele, se converteu numa aula de escola bíblica dominical. Que nem a gente está aqui, ó. Não era um culto. Estava tendo ensinamento e tal, ele entregou a vida a Cristo naquele dia. Outro benefício, a gente cresce intelectualmente, aprende a pensar, aprende a ouvir o argumento do outro, aprende né? É diferente da pregação que eu estou aqui, eu preguei 40 minutos, você fica aí ouvindo, quieto. Você pode estar ali, não, isso daqui eu não entendi, mas na escola bíblica, numa escola, você pode interagir, pode perguntar, entendeu? Então, o que acontece hoje também no meio evangélico? Tem muita gente que acha que a gente é burro. Ah, é crente, é evangélico? Nossa, é burro então. Por quê? Porque eles acham que a gente foi feito uma lavagem cerebral, que a gente não estuda, que a gente não tem argumento. E muitos, às vezes, estão fazendo jus ao nome, porque, de fato, não sabe nem da razão da fé. Não sabe nem explicar o porquê que se batizou, porquê que está na igreja, não sabe explicar. Aí os caras dão risada, entendeu? Então, o benefício de estar estudando continuamente, como a gente está fazendo, né, quem tem feito isso, você cresce intelectualmente também. Começa a pegar hábito de leitura. Pô, não lia nada. Agora eu comecei a gostar de ler a Bíblia, eu estou lendo a Bíblia, daqui a pouco eu estou lendo também uma revista, eu estou lendo artigo, você começa a crescer intelectualmente, não só espiritualmente. Outro benefício, comunhão. Né? Tá aqui, rever os irmãos, depois tem um cafezinho, vamos conversar, tal. Comunhão. Né? A escola bíblica é um grupo pequeno. A gente para pensar é como se fosse uma célula. Né? Então a gente tem comunhão também, é um outro benefício. Lembra desse texto aí lá, quando surgiu a igreja? Olha o que aparece primeiro. Está falando da igreja primitiva, né? E eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos. Isso é comunhão. Tem gente que acha que comunhão é comer pizza junto, pipoca, é legal. Por quê? Fala também no texto, ó. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão e ao partir do pão. Sim, eles comiam juntos. E também oravam juntos. Mas tem gente que acha que comunhão é só comer junto. Então, estudar junto é comunhão. Orar junto é comunhão. Entendeu? E aí, ó, depois, né, quando eles faziam tudo isso aí, então, Deus não deu autoridade para nós, permissão para a gente riscar, né? Não, eu quero só comer junto. Mas aprender junto eu não quero, não. Ah, eu quero só orar, porque Deus só fala comigo na oração. Quem mandou você cortar as outras coisas? Com ordem de quem? Né? Então a gente ouve essas coisas, às vezes que você vê que a pessoa que é imatura, não conhece Bíblia. Né? Então, olha lá, a unidade envolve todas as áreas da vida cristã. Para. Muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Às vezes tem tanto estudo, só tem frieza, não tem nada, que nem a presbiteriana seguiu o ritmo deles, eles seguiu Sim. o estudo. Então, às vezes a pessoa é bom intelectualmente, mas de poder é vazio. Ela não inspira ninguém, as pregações longas delas e bem colocadas. É o extremo, né? É um extremo. É pregação longa, cansa os ouvintes. Né? Olha o que fazia a igreja ser unida e junta, entendeu? Maravilhas cheias de temor, porque o temor não era só pelo ensino. Sim. E o poder de Deus. Sim. Só ensino é uma coisa que fica vazia. A vida cristã, ela é fora do normal. É sobrenatural, né? Então, às vezes, o outro fica, não estou fazendo crítica ao irmão aqui, não. Negócio de sapatinho de fogo virou um negócio assim, as pessoas falam, é sapatinho de fogo, e tipo, pronto, elimina qualquer coisa boa ali. Mas às vezes a pessoa, ela é
espiritual, até fora do padrão que a gente acha normal, Sim. porque ela teve uma experiência com Deus, uma cura. Teve coisas na vida dela que ela experimentou que outras pessoas não experimentaram. Então ela tem motivo de louvar a Deus de maneira extraordinária. E muita gente às vezes abafa isso. Acontece. Coloca Acontece. uma pressão sobre a pessoa e fala, não, fica ali certinho. Quer encaixotar a pessoa, né? Tem que tomar cuidado com isso. Então tem um ensino importante, mas se não tiver o acompanhamento dessas coisas também, a gente não pode nem querer seguir. Porque, olha lá, sinais eram feitos pelos apóstolos. E muitas maravilhas, não era pouco. Então, assim, percebe, Marcos, que não dá para descolar nada. Por quê? Porque como tinha isso antes, também, assim, isso daqui tinha. Tinha ensino, tinha comunhão, tinha partir do pão, tinha oração. Aí eu creio que esses sinais, essas maravilhas, eram até uma consequência, ou consequências desse temor, dessa vida com Deus. uma coisa mistura com a outra. Está tudo junto. Dá consistência. O problema é o que? A gente ou vai para um extremo que é o da frieza, só o conhecimento, ou às vezes vai para um reteté extremado, que é muito mais emocionalismo e gritaria do que entendimento, porque tem que ser acompanhado com o ensino. Né? Hoje tem muita gente que fala, o pessoal ali é da loucura, posta muito vídeo no YouTube, eu não vejo essas coisas, porque aquilo lá destrói toda a fé da gente. Não é todo mundo que é daquele jeito. Tem muita igreja que é cheia de espírito, tem ensino e tem uma coisa bem controlada as duas coisas. Ali, esse mesmo não é ele, mas fala lá que Pedro, quando ele estava preso, a igreja orava incessantemente, não é verdade? E o que aconteceu lá na cadeia? Sim. Os anjos foram lá, passou no meio de todos os guardas, abriu a porta sozinho, depois ele não. Então, você ouvir essas coisas, já é testemunho para a pessoa a vida inteira ficar firme com Deus. Sim. Firme e cheia de. Aí a gente poderia sim fazer uma provocação para a gente mesmo. Por que a cadeia não abre? Por que não tem maravilha? Por que não tem nada? Ensino. Quantos tem aprendendo? Terça, teve oração. Quantos vieram aqui? Faz uma vigília, vê quantos vão. Então está explicado. A culpa é de Deus porque não tem milagre, maravilha, sinais e tal. A igreja orava incessantemente. Aí abriu a cela lá. Percebe? Então, assim, as pessoas hoje estão muito acomodadas, de uma forma geral, né? Que nem eu li uma coisa que faz parte da história, eu tinha lido, fiquei quieto, e a Ju falou hoje, vocês já ouviram falar da história dos moravianos? Que eram os jovens, os morávios. Sabe o que eles fizeram? Tudo jovens. Tinha uma tribo lá, tinha uma nação, não sei, alguma coisa assim, que não entrava ninguém. Nunca entrou o evangelho lá. Só entrava se eles se fizessem como escravos. Esses jovens deram tchau para a família e se venderam como escravos para conseguir entrar lá e evangelizar os caras. Tem que ter Deus, não tem que fazer um negócio desse. Os caras, e assim, venderam a vida deles, se colocaram na posição de escravos para entrar lá e morreram lá. Viveram a vida inteira como escravos só para poder evangelizar aquele povo. Você acha que você faz um negócio desse sem poder, sem oração, sem ensinamento, sem base, sem entrar num lugar? Não estou falando que todos nós, né? Mas olha o nível de renúncia, olha o nível de entrega. Hoje a gente, assim, se tiver um pouquinho mais frio ou mais calor, já não vai. Tudo a gente tem uma desculpa, né? Então, acho que tem que juntar tudo isso daqui, ó. É um caldeirão que você joga tudo isso daqui, e isso daqui me parece um avivamento espiritual, uma coisa assim. É uma igreja que está avivada, que o Espírito Santo está agindo, que o povo está... E a Bíblia fala na sequência que eles caíram na graça do povo, né? Eles não precisavam nem fazer força para evangelizar. As pessoas olhavam e falavam, eu quero fazer parte daquilo lá. E a igreja ia crescendo, apesar da perseguição. Imagina a gente chegar num nível desse, que a gente assim, não precisa nem fazer força. As pessoas ouvem e falam assim, eu quero fazer parte daquela igreja. Lá tem palavra, lá tem poder, lá tem comunhão, lá tem... Não é assim? Porque chega a notícia, gente, chega. Aqui, ó, era batizado 3.000 pessoas, hoje a gente batizar 5 no ano. Que luta! Tem igrejas hoje, Marcos, que passa 4, 5 anos sem batizar ninguém. E
sem ganhar uma alma. O texto fala que era todos os dias estavam, né? Todos os dias, ou seja, não tinha essa assim, É um negócio doido. pessoa não podia, aquele não podia, tinha bastante gente que estava à disposição, então não era só na igreja, né? Mas estavam lá em todo o tempo. É porque eles reuniam nas casas também, né? Na casa, no templo. Então, ok, a gente vai falar, mas eu tenho que trabalhar, eu tenho minhas obrigações. Está certo também. É bênção isso, eu tenho que trazer, né? Tenho o sustento da minha família e tal. Mas assim, dá pra gente se esforçar um pouco mais em algumas coisas. É isso que, na verdade, a provocação é essa, né? Até onde a gente estaria disposto a ir, né? Mas eu acho que hoje tem muitas pessoas descrentes que a gente fala, é muita falta de segurança aqui na igreja. Aí a gente é assim, não é procurar culpado, mas quem que é o culpado, né? Falta de segurança para a pessoa chegar, ter outras coisas na hora de ter culto, entendeu? Era para ter culto, hoje resolveu uma hora ter outra coisa. Ou a pessoa foi, sei lá, não era, é aquele culto light, né? Sim. Semi-desnatado. Não tem alimento, não tem... Então, assim, a pessoa não tem segurança de chegar e falar, não, hoje eu vou lá, vai ter culto, eu sei que vai ter oração, vai ter louvor, vai ter palavra. Tem aniversariante, tem o filhinho, não sei como é, o filho do pastor que se formou, nós vamos orar por ele, e passa 2 horas ali, e palavra 5 minutos. Sim. Então, tem um monte de coisa que você somando, leva as pessoas a... Leva essa... Verdade. Descrença. Então, voltar ao que está aí hoje, bom, para Deus nada é possível. Mas para a gente viver uma vida com Deus hoje, a gente tem que pensar que isso daí não é possível mais. Dentro desse contexto geral. Sim, entendo. E é uma responsabilidade de todos nós, né? Porque nós somos a igreja, né? Então, assim, líderes principalmente, né? Puxando para líderes, os líderes precisam, por exemplo, ao pensar num culto, numa liturgia, nos pregadores e nos louvores e tal, nós temos que buscar esse poder, essa inspiração do Espírito, às vezes, né? Um culto mais enxuto, e aí tem que pensar, porque o avivamento, um avivamento espiritual, ele começa o quê? Na vida de cada um. Na vida de cada um. E na verdade os líderes sempre vão puxar tem que puxar. Se não puxa, acaba sendo reflexo. A igreja, né, de uma forma geral, porque né? Todos os textos bíblicos, quando Deus chama para uma exortação, ele chama de liderança. Ele não chama o povo. Ele vai chamar que ele colocou, sério o negócio. Porque a liderança, se ela chegar ali e estiver desleixada, a igreja é a cara dela. Morta, cheia de espírito, não. É mesmo. Então, quem é líder, quem foi chamado, tem essa responsabilidade, né? No geral, né? Sim. Sim. Vamos lá, uma outra bênção é a edificação da família. Por quê? Porque na escola bíblica, nos ensinamentos, tem normalmente o quê? Tem a classe para criança, tem a classe do adolescente, tem igreja, por exemplo, que faz lá a classe só dos homens, ou só das mulheres. Então, assim, toda a família vem junto, ou deveria vir junto para estudar a Bíblia, né? Então, hoje também o que está acontecendo é que muitos pais, principalmente que têm crianças pequenas, não ficam na igreja se não tiver classe para crianças. Não ficam. E está errado. Quem tem filho pequeno? Você tem um filho em que vem para a igreja, jogam num lugar lá, dá uns papelzinhos, uns lápis de cor lá, fica lá para não atrapalhar os adultos aqui na igreja. Então, assim, igrejas que são fortes, com o ministério infantil forte, que está preocupado também com a juventude, com a formação das crianças, né, no discipulado e tal, são igrejas que normalmente atraem os pais. Os pais querem uma igreja assim. Por outro lado, ninguém quer ser professor das crianças. Essa é uma luta de todo pastor, né? Então, você pega igrejas enormes, assim, enormes. A igreja com 400, 500 pessoas, que o pastor está lá pedindo pelo amor de Deus para ver se alguém se levanta para dar aula para as crianças. Ninguém quer. Isso também para mim é um sinal de doença, de enfermidade da igreja. Por quê? Que é uma faixa etária mais importante do que as crianças, está ali na base.
Você vai ter o privilégio, lógico que a pessoa tem que ter vocação, chamado e tal, mas você vai ter o privilégio de participar da vida daquela criança ali, ensinando o Evangelho e levando Cristo para aquela criança. Ninguém quer. Ah, não, eu quero ficar na igreja porque eu quero assistir o culto. Às vezes a pessoa vai ficar um domingo no mês com as crianças. Ah, já é muito. Né? É que eles vão ser abençoados também. Vai. Servindo. Estou servindo. Eu vou ter que estudar, vou ter que preparar a lição para a criança, vou ter que pensar na parte lúdica, como que eu vou passar isso para a criança, enfim. Então, assim, uma das bênçãos desses ministérios de ensino é que a ideia é edificar toda a família, alcançar todas as faixas etárias. Despertamento dos dons espirituais para servir. Então, uma frase que é muito falada, eu concordo, que a escola bíblica dominical é o maior celeiro de obreiros. Todo mundo que é líder hoje na igreja, seja lá qual for a liderança, pode ver que foi aluno da escola bíblica. Era frequente, quando tinha ensino na igreja, estava lá, lê Bíblia. Né? Normalmente, os obreiros da igreja são pessoas que frequentavam ou que frequentam a escola bíblica dominical. Ok? Aí, gente, o que acontece? Pela correria nossa hoje, né, no dia a dia, trabalho, faculdade e tal, eu não estou falando que se a pessoa não vem na escola bíblica, que no nosso caso aqui de quinta dos adultos, que a dos adolescentes não é, né? Dos adolescentes é de domingo. Que aí a pessoa acabou a vida dela. Não, tem N formas de aprender. Eu preciso correr atrás, de algum jeito. Por exemplo, está filmando a aula. Quem não pôde vir hoje, que nem teve gente que falou que vinha hoje, aconteceu um imprevisto, não veio. Tem como a pessoa assistir depois e aprender, seja essa aula ou outra, não é? Então tem cursos, a denominação tem cursos, tem oportunidades, as pessoas têm oportunidade. Tem curso de teologia à distância, presencial, hoje tem de tudo, só não estuda quem não quer. Não é? Aqui também eu acho que um outro benefício é valorização da multiforme graça de Deus, que é o quê? Assim como eu, que não sei nada de louvor, de música, quando eu participo de um culto, eu consigo ver a forma de Deus atuar em quem tem esses dons e talentos, se eu sou abençoado. Da mesma forma, né, quando eu participo da escola bíblica dominical, né, dos ensinos da igreja, eu acabo desfrutando também dos conhecimentos e da experiência que o professor tem, ou que o pregador tem. A pessoa que está ensinando, eu acabo tendo que legal, como Deus, né, usa a pessoa desse jeito e tal, e não é minha área, mas eu aprendo dessa forma. Então Deus se manifesta de muitas formas, e uma das formas é através de mestres e de pastores e de ensinamento. Tem outras também, né? Que nem logo vocês vão estar vendo com mais frequência a questão da dança. Das meninas dançando, né, se prepararam, tá? É uma maneira diferente de a gente, né, ver Deus se movendo ou se manifestando de uma forma diferente. Ok? Outro texto, né, que fala sobre isso, Salmo 32:8. Eu instruirei e o ensinarei no caminho que você deve seguir. Eu o aconselharei e cuidarei de você. Como que Deus faz isso? Muitas vezes através das pessoas. Deus nos instrui usando outra pessoa. Deus nos aconselha, muitas vezes usando outras pessoas. Deus cuida de nós através do cuidado de outras pessoas, não é? Deus faz isso usando pessoas, muitas vezes. E usando também, lógico, né, os momentos que você lê a Bíblia e Deus te dá direcionamento, orientação, momentos que você está orando, enfim. A escola bíblica também, ou o ensino na igreja, tem um propósito de trazer cura para as pessoas e libertar as pessoas dos enganos. Então eu chego com a cabeça com os conceitos errados. Então imagine aqui que você entendia aquele texto lá de 2 Coríntios como sendo isso. Estudar vai me atrapalhar. A letra mata, mas é o Espírito que vivifica. Hoje se aprendeu que o texto interpretado assim está interpretado errado. Não é disso que o texto está falando. Então, estudar me ajuda, me liberta dos sofismas. O que é um sofisma? Uma meia-verdade, um negócio que parece verdade, mas não é. É engano. Você consegue discernir melhor as coisas. Então, as verdades do Evangelho libertam. Elas libertam. Que nós tivemos aqui um bom tempo, meses seguidos,
estudando lá aquela revista nossa sobre seitas e heresias. Então a gente dá uma passada em várias seitas, no que eles creem e por que estava errado. Quem perdeu, perdeu, né? Aí tem que correr atrás, que falei. Aqui é uma orientação que a igreja dá, né? O avivamento bíblico de uma forma geral, ele orienta os seus membros a algumas posturas aí, dentre elas, dedicarem-se cuidadosamente ao estudo da Bíblia e à oração, a fim de obterem profunda experiência de Cristo em suas próprias vidas, o que será, na verdade, experiência pessoal de avivamento. Tá vendo? Então, a igreja evangélica, avivamento bíblico, orienta o que a gente? Estude a Bíblia, ore, porque isso vai ser uma experiência pessoal para você, de ter Cristo na sua vida, né? Profunda experiência de Cristo na sua vida e experiência pessoal de avivamento. Não tem como um avivamento espiritual começar ou permanecer sem ensino. Não tem. Tem que ter oração, pastor? Lógico, tem que ter. Tem que ter jejum, tem que ter comunhão? Tem, mas não tem como tirar o ensino. Se uma igreja que está, sei lá, emocionada, né, que está muito assim no fervo, se ela não tem ensino, o que está acontecendo ali não é avivamento espiritual. Não é avivamento espiritual. A frase aí, né, o exemplo aí do Tozer, né, que o Adriano citou, é isso, não tem. Todos os grandes avivamentos que aconteceram na história tinha uma das coisas fortíssimas, era o que? A preocupação em levar o evangelho, estudar o evangelho. Tinha isso. Ok? Deixa eu ver. Aqui é um texto que eu coloco do Apolo, né? Que o Apolo era alguém da palavra, né? Só que ele não conhecia algumas coisas, e aí Priscila e Áquila convidam, né, para ir na casa dele para explicar um pouco melhor para Apolo. E Apolo era o quê? Instruído no caminho de Deus, falava com grande fervor, ensinava as escrituras com precisão, mas ainda tinha alguma coisa a aprender. E aí foi aprender com Priscila e Áquila. Eu gosto desse texto porque mostra o quê? Que todo crente tem que ter um coração ensinável. Sempre há alguma coisa que a gente pode aprender com os outros. Por mais que a gente seja bom em alguma área, tem coisas que a gente precisa aprender, né? Tô acabando, tá? Aguenta mais um segundinho, gente. Eu sei que é 9h10. Eita, travou um negócio aqui. Não, ele parou ali, mas era para voltar. Ele está indo para frente, mas não quis voltar. Me ajuda lá, Fabinho. Falta só 2 slides. Bom, o que eu ia falar dos últimos aqui? O que as igrejas estão fazendo? Elas estão trocando a escola bíblica por outras coisas. O ensino por outras coisas. É meio dentro do que o Marcos está falando. Então você chega ali esperando, por exemplo, o ensino, mas está sendo a noite da pipoca. Viemos aqui, gente, hoje só para jogar ping-pong dentro da igreja, mas não vai ter ensino, pastor? Hoje não era para... A gente não veio para aprender, não era escola bíblica? Não, hoje é curso de formação de líderes. Então, tem igrejas que começaram a ir para esse caminho, trocar, né? Trocar o ensino. Não, hoje é só louvorzão. Vamos ficar aqui louvando. Não estou falando que essas coisas não são boas, podem acontecer. Mas imagina se eu chegar aqui e falar, gente, não tem mais ensino na igreja. Toda quinta é louvorzão. Louvorzão e nós vamos buscar o poder de Deus. Tudo bem, nós vamos buscar. Mas não vai mais ter estudo, nada. Né? Então, por que algumas igrejas trocaram o ensino por formação de líderes? Então todo mundo na igreja é líder. Primeiro que isso não é bíblico. Deus escolhe algumas pessoas com um dom de governo para liderança. Não é todo mundo na igreja que é líder. Só lê a Bíblia um pouco, você vai ver que não é. Né? Lá na igreja de Atos, alguns eram apóstolos, outros eram diáconos, e os outros eram membros da igreja que tinham outros dons, mas liderança era, basicamente, eram os apóstolos e os diáconos da igreja. Né? Então, por que estão trocando? Por trás disso está o quê? A numerolatria, que é a idolatria por números. Nós queremos multiplicar. Lembra aquele movimento que começou a acontecer de células? Eu fui de uma igreja que entrou o G12, né, que era aquele movimento assim. Eles acabaram com a escola bíblica e começou a dar curso de líder.
para que todo mundo fosse um líder de célula. Então você tinha que abrir tua casa, você ia conduzir uma célula, e aí a pessoa às vezes malemar tinha ensinamento, às vezes era novo convertido, não sabia nada da Bíblia, ia ter uma célula na casa dela. Por quê? Daqui 6 meses você já tem que ter multiplicado, e aí vira outra célula, e outra célula. Aí muitas igrejas arrebentou com isso. Começou a acontecer um monte de problema, porque era um monte de gente imatura na fé e que agora é líder, do dia para a noite. Por quê? O pastor, o líder, está preocupado em números, em encher rápido. Então o que acontece? Um crescimento muitas vezes doentio. Acontece um inchaço, há uma explosão, do dia para a noite, um monte de membro. Só que membro da igreja, quantidade, qualidade zero. Quantidade. Então, de novo, precisamos ter um equilíbrio. Não estou falando aqui que a gente não tem que crescer. Existe a numerolatria, que é a idolatria por números, e existe a numerofobia, que é o quê? Eu tenho medo de crescer. Gente, vamos ficar só nós aqui, que vai dar trabalho. Vai dar trabalho, se começar a vir mais gente aqui, não tem cadeira, vai ter que quebrar a parede, vai ter que mudar de salão. Então tem os dois extremos, a numerolatria e a numerofobia, certo? Quem abraça a numerolatria, normalmente quer o quê? Filho, faz qualquer coisa, dá pirueta, solta, faz o que tiver que fazer, porque a casa tem que estar cheia. Tem igrejas que começaram a substituir também a escola bíblica, os cultos de ensino, por entretenimento e louvorzão, como eu disse, né? E aí eu coloquei aqui, né, para não ficar só na escola bíblica, algumas oportunidades que a igreja tem hoje aqui. Por exemplo, o avivamento bíblico, estou dizendo, né? O avivamento bíblico tem um curso que chama Curso de Capacitação Ministerial, é para obreiro, de uma forma geral. Dura 1 ano e meio, online. Então, por exemplo, na nossa região acontece de segunda-feira. Então você vai estudar lá história da igreja, você vai estudar sobre liturgia de culto, você vai estudar um monte de coisa, Antigo Testamento, Novo Testamento, durante 1 ano e meio. O curso custa R$40 por mês. Né? É uma forma de você estudar. Eu não consigo vir na escola bíblica de quinta, mas de segunda eu consigo fazer um curso desse daqui. Fico na minha casa, ligo o computador, dá trabalho, porque a aula é das 8 às 10 da noite, segundona, só que no final você tem certeza que você vai sair. Quem está dando aula? Os professores todos aqui da nossa região, que são os pastores da nossa região. Você vai conhecer esses pastores, né? Enfim. Esse CCM, a turma que começou esse ano aqui, quem está fazendo é a Vanessa e a Lia. A Vanessa e a Lia deram o nome. As duas, inclusive a Lia deu o nome, teve o neném hoje, tá? Quem não sabe, a Lia teve o neném hoje. A Lia deu o nome e falou, pastor, vou dar o nome pela fé, porque eu não sei se eu vou conseguir fazer e tal. Ela estava grávida, estava para ter um neném e se inscreveu no curso. Percebe, gente, que quem quer aprender, corre atrás? Porque de quinta ela não consegue vir, nem ela nem o Rafa. Né? De quarta, né? Acho que de quarta, né? Tem turma que é de segunda, tem... Ali estava, né? Então. Aí dentro da denominação nós temos o Éden, que é esse encontro de obreiros aí que acontece nas 12 regiões. Os pastores também, tem um congresso que acontece todo ano, que é esse CRM aqui, que é um congresso que vai os pastores, as esposas e os filhos de pastores, tudo para receber treinamento, ensinamento, certo? Então a denominação tem uma preocupação em ensinar, tem essa preocupação. E aí eu coloquei aqui, né, o que Paulo fez no fim da vida dele. Paulo estava para ir para Roma e ser morto. Paulo alugou uma casa e por 2 anos ficou ensinando as pessoas a Bíblia. Os últimos 2 anos do apóstolo Paulo. E aí eu coloquei aqui uma provocação também, que é o quê? Muitas igrejas fazem isso no começo do ano, né? Vamos fazer uma campanha, 12 cultos para 12 meses de vitória e tal, né? Aí eu achei isso daqui num site de escola bíblica, chama Escola Bíblica Inteligente. Que tal 12 meses de EBD para 12 meses de vitória? Essa nunca ninguém fez. Não, vamos fazer 12 meses firme de EBD, de estudo bíblico para a gente ter vitória? Então essa é uma campanha, né? Que você não vai ver nenhuma igreja fazendo. Questão de ensino, né? Então, é isso, gente. Queria dar uma geral assim, para que a gente valorizasse o ensino. O ensino das Escrituras é importante.
O cuidado é isso que vocês citaram aí, não pode levar a virar geladeira, né? Mas, pelo contrário, tem que aquecer o coração. Quanto mais eu faço teologia, ou eu estudo Bíblia, ou eu participo, é para o meu coração queimar. Né? E eu desejar cada vez mais me santificar e a presença de Deus e tudo mais, não o contrário. Certo, gente? Vamos orar então? Já conversamos aqui, né? Pode. 9h15 já e nós já vamos. Então, ora, Ninha. Amém. Achei que ia ser vigília, achei. Ia partir para vigília. Vou te dar o microfone, Aninha, para você orar alto assim, microfone, entendeu? Tudo bem? Gente, até. Deus abençoe.